pelos mortos e pelos espíritos sofredores, que consta do capítulo 27, Pedi e obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos sofredores reclamam ou imploram preces, e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, e também menos infelizes. A prece tem sobre eles ação mais direta. Reanimá-los, incutir-lhes o desejo de se elevarem, pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente também pelo desviar-lhes os pensamentos do mal. É nesse sentido que ele pode não só se aliviar, como abreviar os seus sofrimentos, né? Pelo arrependimento e pelo desejo de reparação dos erros do passado. Há, no entanto, pessoas que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo elas acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessas crenças, vamos admitir por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis ou imperdoáveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo ou um fim a esses sofrimentos. Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, ou será caridoso, será cristão, recusar a prece pelos reprobos ou por aqueles banidos da sociedade, aqueles que estão recolhidos às penas, às prisões ou ao sofrimento? Se tais preces, por mais impotentes que fossem para os libertar, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Não teriam elas um fim no auxílio? Na terra, quando um homem é condenado às galés ou às penas perpétuas, né? As galés como naqueles navios antigos em que os homens eram condenados a remar por toda a vida, presos aos grilhões, né? Mesmo quando haja ou houver a mínima esperança de se obter o perdão para esses irmãos, será proibido a uma pessoa caridosa, a um familiar, a um amigo, alguém amado, ajudar-lhes ou auxiliar-lhes a carregar os grilhões ou as correntes do sofrimento para aliviá-lo desse peso? Não poderemos nós, porventura, ajudar quem está necessitado de ajuda? Em segundo, alguém atacado de mal incurável, deve-se por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem proporcionar-lhes qualquer alívio? Não devemos cuidar dos doentes, ou orar por eles, ou dar-lhes a atenção? Lembremos-nos de que entre os condenados, os reprobos da sociedade, ou mesmo entre os espíritos sofredores, pode-se achar uma pessoa que nos foi muito cara na vida, um amigo querido, talvez um pai, uma mãe,
um filho, um irmão. E dizer-se, não havendo, segundo credos, possibilidade de ser perdoado, esse entes, nós lhe recusaríamos um copo de água para mitigar-lhes ou aliviar a sua sede e o seu sofrimento? Um bálsamo ou um remédio que seque, que cure, ou que diminua as chagas das feridas abertas, por vezes feridas físicas, feridas emocionais, feridas espirituais? Não faríamos por ele o que faríamos por um condenado das galés às penas eternas? Não lhes daríamos uma prova de amor ou uma consolação? Recusar as preces aos sofredores? Nunca. Isso não seria cristão. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em Deus, que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo, conforme nos ensinou o Mestre Jesus. A não eternidade das penas não importa a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal, né? Então, quando erramos, precisamos reparar os nossos erros, mas não eternamente, né? Ora, negar, nesse caso, a eficácia da prece a um sofredor, fora negar, então, a eficácia, né, da consolação, do encorajamento, dos bons conselhos, né? Fora negar a força que aurimos da assistência moral daqueles que nos querem bem. Então a prece sempre nos fortalece, nos consola, né? E nos dá aquela força que necessitamos para sair daquela situação. Outras pessoas, outros credos se fundem numa razão mais espiciosa, ou mais delicada, verem de uma forma mais delicada e mais abrandada, que acreditam que a imutabilidade dos decretos divinos, né, ou seja, que os decretos divinos não podem ser mudados. Dizem eles que Deus não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas humanas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo, né? Então, que Deus não ouviria, não mudaria nenhum dos seus decretos, em razão do nosso desejo e da nossa intenção. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, acreditam eles, só cabendo submetê-lo e adorá-lo. Há nesse modo de raciocinar, uma aplicação falsa, né, do princípio da imutabilidade da lei divina. Ou melhor, a ignorância do verdadeiro sentido dessa lei, no que concerne, o que diz respeito, né, às penalidades futuras. Essa lei revelam os Espíritos do Senhor, né, os Espíritos de luz que ditaram a doutrina espírita, também o Cristo. Quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que na fé é conforme ou é contrário aos atributos da lei divina. Então é preciso compreender no que acreditamos, no que é conforme a lei divina e o que é contrário, né? É preciso o esclarecimento, a compreensão e o estudo. Também a reflexão e a experimentação da lei divina, pela vivência e pelas nossas atitudes e pelos nossos atos no dia a dia.
Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos, nem o arrependimento. É-lhes inútil todo desejo de melhorar-se. Está condenado a conservar-se perpetuamente sofrendo no mal. Se a sua condenação for por determinado tempo, a pena cessará, uma vez expiado ou passado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele, então, possa melhorar os seus sentimentos? Quem poderá dizer, a exemplo de muitos condenados na terra ao sair da prisão, se não seja tão mal quanto era antes? No primeiro caso, da eternidade das penas, seria manter na dor ou castigo um homem que voltou ao bem, ou poderia voltar bem. No segundo, o que sai da prisão tão mal quanto antes, seria agraciar ou dar indulto ou favorecer a um que continua culpado, continua propenso ao mal. Isso é de acordo com a lei humana, o nosso entendimento humano dessas situações. Muitas vezes decorrentes do nosso materialismo, né? Da nossa maneira mais rude de ver o mundo e os nossos irmãos. Mas a lei de Deus é mais previdente, sempre, né? Justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena, qualquer que seja esta, duração alguma. Ela se resume assim. Então, a lei de Deus não estabelece prazo para as penas. E assim ela pode ser resumida. Dizem os espíritos de luz. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não fique sem a correspondente punição ou correção, né? A severidade do castigo ou das penas é proporcional à gravidade das faltas cometidas. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda ou à seara do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação, o apego, né, da pessoa em proceder mal ou praticar o mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação ou a teimosia da pessoa em continuar praticando o mal. Então, nesse sentido, enquanto a pessoa não se modifica, a lei de Deus vai chamá-la a atenção para que se corrija. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Então, assim que se arrepende, ela para disso, não tem porquê a lei continuar agindo para punir. Mas desde que o culpado chame por misericórdia, Deus o ouve, ele lhes concede a esperança, né, da reparação. Mas então não basta o simples pesar, o simples arrependimento na sua consciência dos males causados. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas ou expiações, em que pode sempre, por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. E, nesse caso, resgata o seu débito. O homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte, do seu próprio destino. É o senhor da sua vida,
né? Segue pelo caminho que escolhe. Pertence-lhes ou depende dele abreviar ou prorrogar indefinidamente o seu suplício, seja aqui na terra, seja na espiritualidade, onde quer que seja. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem ou não, né? Então, se ele resolver se tornar uma pessoa boa, de fato, passar pelas provas da vida, se arrepender e aceitar resignado o remédio para a sua cura, né, que por vezes vem pelo sofrimento ou pelo trabalho no bem, então progredirá. Né? Tal é a lei imutável em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. Depende dele, do seu esforço, da sua vontade e da sua persistência. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torne possível fazê-lo. O que, a maioria das vezes, lhe falta é a vontade, a força e a coragem para enfrentar os desafios. Se, por nossas preces, lhe inspiramos, então, essa vontade, essa força, o amparamos e o animamos. Se, pelos nossos conselhos, lhes damos as luzes do que carece, em lugar de pedirmos aos Deus que derrame e invalide a sua lei, tornamo-nos instrumentos de execução da lei de Deus, né? Tornando também partícipes da lei divina, da lei do amor e da lei de caridade, em relação à sua execução. Desse modo, Deus nos permite participar da sua lei e da sua obra de construção do universo, do progresso da humanidade, dando a nós mesmos, com isso, uma prova de caridade, ou de indulgência, de benevolência e de perdão. Gratidão aos irmãos e às irmãs que nos acompanharam nas reflexões de hoje. Oremos, portanto, irmãos, e façamos as nossas preces, em nosso próprio proveito, para o nosso progresso, para que Deus nos dê a força de superar todas as dificuldades da vida. Em favor do nosso próximo, dos sofredores, sejam eles encarnados ou desencarnados, em favor da nossa sociedade, em favor do bem comum, em favor da fraternidade universal, da saúde, do corpo, da mente e do espírito de todos nós. Que, por certo, se pedirmos a Deus a força, a coragem, a inteligência, né, e a sabedoria para superarmos essas dificuldades e persistirmos na luta, com fé e com esperança, Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita justiça, de infinita sabedoria e bondade, sempre nos ouvirá e nos mandará os mensageiros para nos intuírem, nos aconselharem para o bem proceder. Cabendo a nós, a cada um de nós, encarnado ou desencarnados, a decisão de nos tornarmos pessoas melhores e trilharmos pelo caminho do bem, da bondade, da fraternidade, do amor incondicional, do perdão, das virtudes, no caminho das virtudes que levam a Deus, que levam à luz. Saúde e paz a todos.